Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu peço que vocês desculpem aqui minha voz, eu tô com a minha sinusite um pouco atacada, mas eu espero que dê pra vocês entenderem, tá? Se não der, vocês tolerem. A aula que nós vamos mandar pra vocês hoje é por que empreender, né? Então, quando nós falamos do porquê empreender, a gente precisa perceber que os empreendedores eles estão em todos os lados, por todas as partes, né? Provavelmente você conhece alguém que seja empreendedor, você conhece alguma história que fez com que as pessoas se tornassem empreendedoras. E hoje, quando nós olhamos, né, ao nosso redor, nós vamos ver vários exemplos de empreendedorismos, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, padarias, nós vemos lojas, nós vemos cabeleireiros, nós vemos pessoas que vendem produtos, né? Jequiti, Boticário, enfim. Então, esses todos são exemplos de empreendedores, né? E por que será que eles empreenderam, né? Quais foram os motivos que levaram eles a empreender? Então, nós vamos ter algumas empresas, entre elas a GEM, que faz uma pesquisa para entender quais são os motivos que levam as pessoas a empreender. E no primeiro momento em que eles fazem a pesquisa, eles percebem que tem dois tipos de empreendedores. Então, tem o tipo de empreendedor que ele vai fazer por necessidade e o outro empreendedor que vai fazer por oportunidade. O empreendedor que faz por necessidade, muitas vezes é aquele que era um profissional CLT, ele perdeu o emprego, ele infelizmente não tinha um fundo de reserva, ele não tinha um colchão financeiro e ele vê que a sua renda está diminuindo e ele tem dificuldade de ser inserido no mercado. Então, ele vai buscar alguma alternativa para sanar uma necessidade dele que é imediata. E aí, muitas vezes, ele vai vender coisas, né? Ele vai, sei lá, produzir um bolo, ele vai fazer brigadeiro, a gente vê muito isso no terceiro ano do ensino médio, com essa, e do nono, né, também, com essa coisa das camisetas, né? Muitas vezes vocês começam a vender coisas na escola, começam a vender brigadeiro, começam a vender sorvete, enfim, começam a vender algumas coisas. Tudo isso para ter uma renda. Então, o empreendedor, por necessidade, ele tem uma condição que ele precisa fazer alguma coisa porque as coisas estão ficando muito difíceis para ele não consegue uma colocação. E aí ele vai buscar empreender. Muitas vezes esse empreendedor, por necessidade, ele não fez um estudo da área, ele não fez um estudo geográfico da região para saber qual era a demanda, para saber se ali tem necessidade ou não, né? Então esse empreendedor, por necessidade, ele sempre vai surgir em momentos de crise, né? E infelizmente é um dos que mais fecha, porque ele também não tem parâmetro, não tem muito conhecimento, falta nele um know-how mesmo, uma expertise de negócio. Então, muitas vezes, quando aparece alguma demanda, ele acaba perdendo a possibilidade de sucesso, porque não houve um planejamento, tá? E aí nós vamos ter o empreendedor de oportunidade. Quando a gente fala do empreendedor de oportunidade, esse empreendedor, ele tem uma estrutura, ele tem um colchão financeiro e ele tem um tempo para ele planejar, para ele organizar, para ele medir, para ele poder mapear a área, para ele ver qual é a demanda, qual é a necessidade, se realmente aquele negócio vai ser viável ali onde ele tenta colocar. Quando a gente fala do empreendedor por oportunidade, ele não é apenas um empreendedor para ele aumentar a sua renda, mas ele também quer buscar algo, ele quer conquistar a sua independência profissional por meio do sucesso do seu negócio. Então, ele vai entender qual que é a demanda e ele vai tentar adequar o que ele tem para oferecer com o que é solicitado ali pela sociedade em que ele está. Então, o empreendedor por oportunidade, ele vai trazer benefícios para ele e também para a sociedade, tá? De forma geral, todos eles trazem benefícios para a sociedade, mas o empreendedor por oportunidade, ele realmente mapeia, ele planeja, ele organiza, ele faz um investimento calculado, tá? E a possibilidade de ter sucesso é um pouco maior. Quando a gente fala, né, do empreendedor
por necessidade e do empreendedor por oportunidade, todos eles correm o risco de ter ou não sucesso, né? Isso vocês já sabem, porque tudo na vida a gente tem 50% de chance de sim ou não. Mas eles têm algo em comum, que todos eles são sonhadores, né? Tanto de negócios quanto de oportunidade, quanto de necessidade. Eles são sonhadores e eles realizam algo, né? Porque eles têm um objetivo para fazer alguma coisa. Essa GEM, né, essa empresa que faz essas pesquisas, ela vem buscando outras metodologias para poder pesquisar. E aí ela está dizendo o seguinte, né, que hoje a gente tem outras formas de empreendedores, né? Então a gente tem empreendedores, por exemplo, que, como a gente já falou para vocês, que são os de necessidade, né? Porque eles vão tentar ganhar vida de alguma maneira, porque os empregos estão mais escassos, então uma condição de crise, uma questão de maior vulnerabilidade, ele vai tentar criar alguma coisa porque os empregos estão mais escassos. Tem um empreendedor que ele tenta fazer efetivamente uma mudança, né? Então ele quer fazer a diferença no mundo. Tem um empreendedor que ele quer ter uma renda a mais, né? Então todos vocês que já viram aí algum vídeo que fala sobre questões financeiras, né? Planejamento financeiro e tudo mais, sempre eles colocam a condição das pessoas buscarem uma segunda renda, né? Não dependerem apenas de uma. E essa segunda renda é a que vai ser a sua mola propulsora, né? Então, é um empreendedor aí de oportunidade. A gente tem também um empreendedor que ele vai dar continuidade aos negócios da família, né? Então, esse empreendedor, ele quer continuar uma tradição familiar, tá bom?